Bom, aí essa parte ainda nós não vimos, que é entre as operações entre os nossos conjuntos. Nós temos 4 tipos de representações. A primeira é indicada pela união. Então, o símbolo da união é dado por um ozinho voltado para cima, tá? Então, a união com B. Para indicar a operação de união, tem uma palavra-chave que é a palavra ou, tá? Então, sempre quando aparecer em exercícios contextualizados a palavra ou, tá indicando uma união entre os conjuntos. O que seria a união entre dois conjuntos? X, tal que X pertence a, então o elemento vai pertencer a ou pertencer a B. Então, para fazer parte da união, tem que fazer parte de A ou de B. A união significa juntar todos os elementos que são de A e que também são de B no mesmo conjunto. Aí nós temos como exemplo o conjunto A, nós temos os elementos 2, 3, 5 e 7, o conjunto B, 0, 2, 4 e 6. E aí a união entre os eventos, entre os conjuntos, seriam unir todos os elementos de A e de B no mesmo conjunto. Então eu tenho, em teoria de conjuntos, a ordem dos elementos não importa, mas para facilitar é conveniente colocar os elementos numa sequência crescente. Então, o primeiro elemento nós temos lá o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Esses são os elementos que farão parte da nossa união. Na representação do diagrama de Venn, nós temos elementos comuns que faz parte entre os dois conjuntos. O 2 pertence a A e o 2 pertence a B. Então faz parte da nossa intersecção. Os elementos que fazem parte apenas de A, nós temos o 3, o 5 e o 7. Elementos que fazem parte apenas do conjunto B, seria o 0, o 4 e o 6. Elementos comuns faz parte da intersecção, tanto de A como de B, seria essa regiãozinha aqui, tá? Então a união é todo o diagrama de A e todo o diagrama de B, sem exceção. Aí depois nós vamos para a próxima operação, que é a intersecção ou a intersecção ou interseção. A intersecção é representada pela notação do mu, só que voltado para baixo. Então, o que seria a interseção entre dois conjuntos? São os elementos que pertencem a ambos os conjuntos, pertence tanto a A quanto a B. Então, olha lá, X, tal que X, esse elemento, tal que esse elemento pertence a A e pertence a B. Então, a palavra-chave nos exercícios contextualizados é indicado pela palavra aí, pela letra E, né, no caso. Então, são elementos comuns que fazem parte de ambos os conjuntos. Aí nós temos lá, ó, exemplo, o A é definido por um elemento tal que esse elemento seja um número natural menor que 8, e já o B é um elemento natural par menor que 10. Aí nós vamos determinar a intersecção entre os elementos, entre os conjuntos A e B. Bom, quem faz parte de A, nós temos, sendo natural e menor que 8, 0, 2, 4, 6 e 8. Não, menor que 8, aí 8 não entra, né? Então é 0, 2, 4, 6. E quem faz parte de B é um número que é natural par menor que 10. Aí natural par menor que 10 nós temos o 0, 2, o 4, o 6 e o 8. Só que, como o 8 não pertence ao primeiro conjunto, entram apenas, fazendo parte da nossa intersecção, o 0, 2, o 4 e o 6. Então, olha lá o diagrama de A. Nós temos o número natural menor que 8, desculpa, ó. É natural menor que 8, não é par. Então, aí entram os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... e são eles apenas. No B, nós temos um número natural par e menor que 10. Então, ó, 0, 2, 4, 6 e 8.
o 10 não entra porque ele é maior ou igual a 10, né? Então, quem faz parte da intersecção pertence tanto a A como a B. Então, seriam apenas os elementos 0, 2, 4 e 6. A região rachurada, representada pela intersecção, tem que pertencer a A e também pertencer a B. Então, seria essa regiãozinha aqui, ó, comum a ambos os conjuntos. Tá tanto dentro de A, como também faz parte do nosso conjunto B. Aí, por fim não, né? A terceira representação é a operação da diferença. O símbolo realmente é de uma subtração entre dois conjuntos. O que significa a diferença entre dois conjuntos? São os elementos que pertencem somente a A. Nenhum elemento que faz parte de B pertence a essa operação. Onde nós temos lá a definição, ó, x pertence a A, então o nosso conjunto, e o elemento não vai pertencer a B. Então, todos os elementos que pertencem a B são retirados do conjunto da diferença. E aí, exemplo, olha lá. X, tal que x é um número natural e está entre 20 e 30. Então, quem faz parte de A, que é natural e está entre 20 e 30? Bom, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Já B é definido. X, tal que x é um número primo menor que 30. Então, primo e menor que 30, aí nós temos 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13... o 17, 19, o 21, o 23 e o 29. Esses são os elementos que pertencem a B. Aí, quando nós vamos realizar a diferença entre A e B, eu vou pegar os elementos que pertencem somente a A e eu vou excluir todos os elementos que fazem parte de B. Olha lá, 23 e 29 são os números compreendidos entre 20 e 30, porém, eles são números primos e são menores que 30, então como faz parte de B, eu tenho que retirar eles também, mesmo sendo elementos de A. Então eu pego o diagrama de A, o meu conjunto A, e retiro todos os elementos que fazem parte do meu conjunto B. Então, diferença significa os elementos que pertencem somente a A. Nenhum elemento que faz parte de B pertence à diferença entre A e B. E a última operação entre os conjuntos é o complementar. O complementar nada mais é do que uma operação de subtração também entre dois conjuntos, só que obrigatoriamente tem que acontecer um item, que seria um conjunto estar contido em outro. Então, só existe complementar se o conjunto em questão ele está contido num outro conjunto. Então, pelo exemplo, olha lá, ele define o conjunto A sendo os elementos A, B e C, e B tem os elementos A, B, C, D, E, F, G. Todos os elementos de A, olha lá, A, B e C também são os elementos de B. Então, eu posso afirmar que A está contido em B. Se isso acontecer, ocorre o complementar. Agora, se um conjunto não está contido em outro, se eu tenho um elemento que pertence a A e que não faz parte de B, eu não tenho uma relação de um conjunto contido em outro. Mas se todos os elementos de A faz parte de B, nós vamos realizar uma subtração entre esses eventos. A notação que nós temos são 3 possibilidades de notação para o complementar. Então, o complementar de A é uma barrinha em cima do conjunto, ou o A elevado a C, o complementar do conjunto A. E a terceira notação, ele faz a comparação entre os dois conjuntos em questão. A terceira notação é a mais fácil de você verificar a comparação entre os dois conjuntos. Por quê? Nele, o conjunto menor está em cima e o conjunto maior está embaixo. Nós vamos verificar quem são os elementos de B que não pertencem a A. Então, nós trabalhamos com uma operação de subtração. É o conjunto maior, que seria o B, menos o conjunto menor, que é o nosso conjunto A.
Então pega o diagrama de B e retira todos os elementos que fazem parte do nosso conjunto A. Ficaria assim, ó, mais ou menos. Então eu vou retirar os elementos que fazem parte de A. Só sobrariam os elementos F, G, E e D. Então se eu retirar todos os elementos de A que fazem parte de B, aí dá a ideia do que? São os elementos que irão complementar o meu conjunto A para que ele se torne exatamente igual ao meu conjunto B. Então a ideia de complementar é essa, é uma subtração entre dois conjuntos, o maior menos o menor. Porém, todos os elementos do menor conjunto têm que fazer parte também do maior conjunto. Então, essa é o nosso quarto tipo de operação entre dois conjuntos. E depois aí entram as propriedades. Se A não está contido em B, então não existe o complementar. Então, para um conjunto estar contido em outro, ocorre o complementar. Se isso não acontecer, não ocorre o complementar, portanto o conjunto é vazio. Aí nós temos complementar de A em relação a A, ou seja, se você pegar A e retirar o próprio A, o A está contido nele próprio. Porém, se você retirar os dois, nós teremos igual o conjunto vazio, não tem nenhum elemento, tá? E aí depois, dado o conjunto A, o subconjunto de U, nomenclatura. Quem que é U? É o nosso conjunto universo, que contém todos os elementos. Complementar de A é igual ao complementar de A. Então, a segunda notação de complementar e a terceira, complementar de A em relação a U. Então, nessa representação, nesse terceiro tipo de notação, nós temos o conjunto menor em cima e o conjunto maior embaixo. E aí nós realizamos o conjunto maior menos o menor, tá? Então, a operação de complementar tem que ter essa característica. E depois nós temos, dados os conjuntos A e B, subconjuntos de U, que é o meu conjunto universo. Se A está contido em B, eu posso mencionar que o complementar de B também está contido no complementar do nosso conjunto A. Essas são algumas propriedades que existem entre o complementar de dois conjuntos. E depois existe conjuntos com intersecção, que seria elementos que pertencem tanto a A como a B. Aí o meu conjunto A sumiu aqui, ó. Então, elementos que fazem parte da intersecção, faz parte de A e faz parte de B, seria essa região. E nós temos casos dos conjuntos que são mencionados de juntos ou mutuamente exclusivos. Os conjuntos de juntos, não existe intersecção entre os conjuntos. O que é intersecção? Não existem elementos que pertencem a A e pertencem a B. Não tem nenhum elemento que faz parte de ambos os conjuntos. Todos os elementos de A são diferentes de todos os elementos de B. Nesse caso, nós mencionamos que a intersecção entre eles, olha lá, a intersecção entre o conjunto A e B é igual ao conjunto vazio. Então, conjuntos mutuamente exclusivos ou conjuntos disjuntos significa que a intersecção é igual ao conjunto vazio. Nesse caso, as operações da união entre dois conjuntos simplesmente é você pegar todos os elementos de A e unir com todos os elementos do meu conjunto B. Então, a união são só juntar todos os elementos de A e todos os elementos de B. Quando os conjuntos possuem intersecção, a união entre eles é dada pelos elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B. Só que olha lá, a intersecção ela foi somada tanto em A como em B, ou seja, ela foi somada duas vezes. Então, nós retiramos a intersecção, a interseção entre esses conjuntos, porque ela foi somada aqui em A e também foi em B. Então, ela foi somada duas vezes, por isso nós subtraímos depois a intersecção entre esses dois eventos. E aí, alguns exemplos.
Vamos lá. Dentro das possibilidades, nós temos operações com 2 conjuntos e com 3 conjuntos. E aí nós vamos ver os dois tipos. No primeiro,